Jesus e a mulher surpreendida em adultério. Ela foi flagrada no ato, cercada por acusadores prontos para apedrejá-la. No entanto, uma inesperada manifestação de compaixão transformou toda a situação. Antes de Jesus encontrar a mulher envolvida em adultério, ele estava presente em Jerusalém durante a celebração dos tabernáculos. Nesse período, essa festividade carregava um significado espiritual profundo e, consequentemente, abrangia uma semana de festejos que ocorriam no outono, geralmente em setembro ou outubro. Isso marcava o fim da colheita agrícola. No Evangelho de João, é registrado que Jesus inicialmente não compareceu abertamente à celebração, pois os líderes religiosos estavam buscando eliminar sua presença. Contudo, em um certo ponto durante a festa, ele se dirigiu discretamente a Jerusalém, passando despercebido. Nesse período, Jesus se envolveu em ensinamentos e debates com os habitantes locais. O capítulo 7 de João, versículos 14 a 24, nos relatam que ele estava ensinando em um local especial, conhecido como o Templo. Durante esses diálogos, as pessoas ficaram maravilhadas com sua profunda sabedoria e compreensão das Escrituras. No meio da multidão, líderes religiosos surgiram, arrastando consigo uma mulher. Ela havia sido surpreendida em pleno ato de adultério, um delito que, de acordo com a lei de Moisés, era punível com apedrejamento. Os líderes da comunidade religiosa apresentaram a mulher a Jesus, envolto em um manto de vergonha e humilhação. Para ser transparente, vale notar que um homem também estava envolvido no mesmo ato de adultério. No entanto, curiosamente, ele não foi levado à presença de Jesus para ser julgado. Será que isso poderia ser mera coincidência? Embora o adultério representasse um crime que merecia a pena de morte segundo a lei, os critérios de prova em casos que resultavam em execução eram extremamente rigorosos. Múltiplas testemunhas precisavam estar presentes durante o ato e todos os depoimentos dessas testemunhas deveriam ser inteiramente congruentes. Na realidade, praticamente ninguém era executado por conta desse crime, uma vez que o adultério era considerado uma questão extremamente privada. Nesse momento, a narrativa da mulher envolvida em adultério ganha vida. Enquanto os acusadores estavam preparados para apedrejá-la, eles desafiaram Jesus, como é descrito em João 8, versos 4 e 5, e lhe disseram: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante delito de adultério, e na lei, Moisés nos ordenou apedrejar tais mulheres. E você o que diz? Com isso, eles tinham um plano oculto, desejavam encurralá-lo. Se Jesus ordenasse a libertação dela, pareceria que ele estava indo contra a lei de Moisés. Se ordenasse a execução, demonstraria severidade e possivelmente crueldade aos ouvidos de algumas pessoas. Além disso, isso contrariaria a lei romana, já que os romanos haviam negado o direito de executar penas por crimes de natureza religiosa. Isso se assemelhava ao dilema que Jesus enfrentou no livro de Mateus em relação ao pagamento de impostos a César. Deuteronômio, capítulo 22, versículo 22, estabelece: se alguém for encontrado deitado com a mulher casada com outro homem, ambos morrerão. Embora a lei possa parecer inflexível à luz dos tempos atuais, em uma sociedade carente de diretrizes claras, ela contribuía para a estabilidade e evitava desordens. No entanto, havia um segundo aspecto na legislação de Moisés: a compaixão. A intenção não era apenas punir o erro, mas também promover o aprimoramento das pessoas, a correção do que estava errôneo e a coesão comunitária. O espírito subjacente à lei almejava garantir uma coexistência harmoniosa, na qual todos cuidassem uns dos outros. Equilíbrio era a chave. A mesma lei que demandava justiça também enfatizava amor, benevolência e compaixão. Nessa fusão de justiça e compaixão, encontramos o cerne verdadeiro de Deus. Os líderes religiosos citaram a lei de Moisés em busca de justiça. Eles observaram a letra da lei, mas não compreenderam seu significado mais profundo. Sua ânsia por justiça obscureceu o chamado mais intrínseco da lei, por misericórdia e restauração. E no auge dessa situação tensa, Jesus realizou um ato verdadeiramente notável.
Jesus inclinou-se e começou a traçar marcas no chão com o dedo. Jesus optou por ignorar os acusadores como se suas palavras nunca tivessem sido proferidas. A mulher estava sendo usada como instrumento pelos líderes religiosos que já eram moralmente debilitados. Eles a apresentaram diante de Jesus como uma pecadora, visando usá-la para prejudicar Jesus, mas convenientemente negligenciaram sua própria falta de justiça no assunto. Estava claro que a verdadeira retidão não era sua preocupação. Eles alegaram que haviam flagrado a mulher em pleno adultério. Contudo, não trouxeram o homem culpado para enfrentar Jesus. Era possível que o homem fosse afiliado a eles e que a mulher tivesse sido instrumentalizada como uma peça em sua disputa com Jesus. Foi então que lemos sobre a inclinação de Jesus. A resposta de Jesus foi reflexiva e cuidadosa. Em vez de responder verbalmente de imediato, ele se abaixou e, usando o dedo, escreveu algo no chão, possivelmente na terra sob seus pés. Jesus não manifestou prontamente raiva ou indignação em relação à situação. Ele não gritou com a mulher ou com aqueles que a haviam trazido até ele. Jesus fez uma pausa e se inclinou. O conteúdo do que Jesus escreveu tem sido objeto de debate entre instrutores, pregadores e comentaristas por séculos. Algumas acreditam que Jesus apenas rabiscou algo superficial. O verbo traduzido como escrever também pode significar desenhar. Alguns acreditam que ele estava adiando a resposta. Outros supõem que Jesus escreveu o trecho da lei que condenava a mulher adúltera. Há quem creia que Jesus reproduziu um versículo semelhante a Êxodo, capítulo 23, versículo 1. Não te porás de acordo com o ímpio para seres testemunha falsa. Outros imaginam que ele registrou os nomes dos acusadores. Algumas opiniões afirmam que Jesus inscreveu os pecados cometidos pelos acusadores. E ainda há quem defenda a ideia de que ele abordou ambas as possibilidades. Muitos acreditam que Jesus seguiu o procedimento do tribunal romano de escrever a sentença antes de pronunciá-la. A palavra grega comum para escrever é grafine. Entretanto, neste caso, a palavra empregada é katagrafine, que pode implicar registrar um testemunho contra alguém. Se essa for a interpretação correta, é plausível que o conteúdo do que Jesus escreveu estivesse ligado aos pecados dos acusadores. No entanto, não existe maneira absoluta de determinar o que ele escreveu. Apesar de muitas pessoas pensarem que sabem, a realidade é que a Bíblia não oferece essa informação. Enquanto Jesus se abaixava para escrever, parecia agir como se as alegações contra a mulher nem sequer tivessem chegado aos seus ouvidos. Talvez Jesus tenha optado por ignorá-los em desaprovação pelo ato injusto que estavam cometendo. É possível que ele tenha desviado a atenção deles para proteger a mulher. Posteriormente, ele se ergueu e proferiu palavras memoráveis. Aquele de vocês que estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Jesus não estava pronunciando um veredicto sobre a mulher, mas sim sobre os acusadores. Ele não expressou proibição quanto à punição. Ele apenas instou que a justiça fosse aplicada de forma justa e íntegra. Com isso, Jesus confrontava uma questão recorrente, o impulso de censurar as fraquezas alheias enquanto se negligenciam as próprias falhas. O rei Davi também demonstrou isso quando o profeta Natã contou-lhe a parábola do homem que roubou e matou o cordeiro de estimação de outro homem. Se escolhemos examinar os pecados dos outros, devemos estar cientes de nossas próprias falhas. Assim, um lugar para abordar e confrontar os pecados alheios dentro da comunidade de fé. Porém, essa ação deve sempre ser realizada com um coração que reconhece a própria condição de pecador perdoado. A repreensão ao pecado deve ser conduzida mais com lágrimas e humildade do que com raiva e julgamento, caso se deseje fazer corretamente. Novamente, Jesus se abaixou e escreveu no chão. Jesus estava fazendo o possível para aliviar a tensão e a agitação da situação. Provavelmente, ele agia em prol da dignidade e segurança da mulher, evitando confrontar os homens acusadores de maneira intimidadora. Jesus trabalhou para reduzir a tensão, não para aumentá-la. Ele não tentou alterar os acusadores por meio de ameaças.
Em consideração à humilhação da mulher, ele não a confrontou de maneira intimidadora, mas fez tudo em seu poder para aliviá-la. Embora o sentimento de vergonha possa, às vezes, ser construtivo, Deus nunca desejou que isso se tornasse um estado permanente. Naquele instante, a ira da multidão evoluiu para introspecção. Um, a começar pelos mais velhos, eles largaram suas pedras e se retiraram. Ao confrontarem suas próprias falhas, eles foram inibidos de julgar. Foram convencidos pelas palavras de Jesus. Parece que não foi o que Jesus escreveu que influenciou essa mudança, mas, mais do que qualquer coisa, foi o que ele disse que abalou suas consciências. O fato de que esses homens ainda estavam sensíveis revelava muito sobre eles. Eles não eram insensíveis. Agora viam suas próprias transgressões com mais clareza do que as da mulher. Eles saíram em grupo. Um, continuaram se retirando. A mulher permaneceu sozinha com Jesus, aguardando o veredito. Contudo, ao invés de ser condenada, ela foi recebida com benevolência e perdão. Com olhos cheios de compaixão, Jesus indagou: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Após sua resposta negativa, Jesus proferiu palavras que transformariam seu destino. Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Naquele momento singular, a mulher experimentou um amor e aceitação que jamais conhecera. Ela não somente foi perdoada, mas também lhe foi oferecida a oportunidade de recomeçar. Em certo sentido, Jesus assumiu a responsabilidade por sua culpa. Ele era o único ali livre do pecado e, possuindo total conhecimento, teria sido o único justificado para lançar a primeira pedra. No entanto, ele escolheu não fazê-lo. A mulher encontrou refúgio na conexão com Jesus. Enquanto os outros se familiarizavam com a emoção de julgar, Jesus conhecia a emoção de perdoar. Ele a dispensou com um pedido para abandonar o pecado. Ele a enviou embora sem condená-la, ao mesmo tempo em que não aprovava seu erro. Nessas palavras poderosas, Jesus realizou diversas ações. Ele reconheceu que as ações da mulher eram pecaminosas, já que a instruiu a cessar seus atos pecaminosos. Através disso, ele lhe proporcionou a esperança de que sua vida pudesse prosseguir livre do pecado. A mulher estava necessitada de esperança, visto que as consequências de seus atos pecaminosos seriam severas. Se já fosse casada ou comprometida, seria excluída da comunidade e provavelmente repudiada por seu marido. A história da mulher adúltera tem relevância em diferentes tempos e lugares. Ela ilustra a tremenda gentileza e misericórdia de Jesus, lembrando-nos de que ninguém está além da necessidade de ser resgatado de situações difíceis ou ruins e que a amabilidade e a empatia têm o poder de transformar corações. Ao longo da Bíblia, encontramos muitos exemplos de pessoas rejeitadas, pecadoras e esquecidas, que foram tocadas pela inabalável misericórdia de Deus e se tornaram fervorosos seguidores de Cristo. Desde Maria Madalena, que enfrentava tormentos por conta de 7 demônios, até Joana, esposa do mordomo de Herodes, e muitos outros. Essas pessoas foram tocadas pelo amor e pela cura de Cristo, transformando-se e dedicando suas vidas à disseminação da mensagem do reino de Deus. Nosso Deus não busca meramente punir, mas sim auxiliar e conceder uma nova oportunidade para fazer o que é correto. Imagine um belo vaso que foi quebrado em pedaços. Agora, visualize esse mesmo vaso não apenas sendo colado, mas restaurado a uma beleza ainda maior. Isso, de certo modo, reflete o significado da redenção na Bíblia. A redenção é como a restauração, envolve pegar algo fragmentado e torná-lo completo novamente. Quando Jesus demonstrou gentileza e perdoou a mulher que havia cometido um erro, ele não apenas a salvou da punição, mas também lhe ofereceu um novo começo. A vida dela, que anteriormente estava cheia de dificuldades, foi transformada e renovada. Independentemente das transgressões cometidas, qualquer pessoa que tenha errado, qualquer pecador, ainda pode vislumbrar um futuro mais positivo. Assim como um vaso que não é apenas restaurado, mas é elevado a uma beleza superior. Isso é uma parte do que a redenção significa na Bíblia.
A redenção se assemelha à restauração. É sobre pegar algo quebrado e torná-lo completo novamente. Ao demonstrar gentileza e perdoar a mulher que havia cometido um erro, Jesus não somente a libertou da condenação, mas também lhe proporcionou uma nova oportunidade. Sua vida, que antes era marcada por dificuldades, foi aprimorada e renovada. Para aqueles que cometeram erro, há sempre a possibilidade de um futuro mais promissor. Mesmo quando há falhas, a redenção pode transformar essas falhas em algo belo. Embora a justiça seja fundamental, a misericórdia é transformadora. A lei de Moisés não consistia apenas em seguir regras, mas em compreender seu propósito profundo, orientando a humanidade em direção ao amor, à justiça e à redenção. A história da mulher adúltera, relatada em João 8, 3:12, transcende uma mera narrativa de misericórdia. Ela oferece uma profunda revelação do caráter de Deus e um desafio às normas sociais. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, como é mencionado em Romanos 3, 23. Esse versículo em particular esclarece que todos cometeram erros. Enquanto os acusadores se retiravam, deixando a mulher sozinha com Jesus, o único verdadeiramente qualificado para lançar uma pedra, ele optou por não fazê-lo. Ao longo de toda a Bíblia, fica claro que a misericórdia divina não se trata apenas de oportunidades secundárias, mas de transformação. Conforme Tito 3, 5 ressalta: não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou. Essa história é a história de cada um de nós. Em um mundo inclinado a julgar, Deus oferece uma mão de misericórdia, desafiando-nos a aceitá-la e a estendê-la. Afinal, é no acolhimento de sua misericórdia que descobrimos nosso verdadeiro propósito. Caso em algum momento você se sinta distante do amor e da graça divina, relembre essa história. Jesus não veio ao mundo para condenar, mas para salvar e transformar vidas. Sua misericórdia é infinita e Ele está sempre pronto para estender sua mão de perdão a todos que a buscam. Independentemente do passado, há esperança e renovação em Cristo. Que essa narrativa nos inspire a buscar a misericórdia e a transformação de Deus em nossas próprias vidas, bem como a compartilhar essa graça